O dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, de novo florir, eu vou cantar. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova! Estamos aqui nós nesse domingão, às 6 da manhã. Estamos nós aqui tentando levar para vocês um pouco da reflexão matutina do domingo. Lembrando que hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2023. Então, janeiro já foi. Quem teve que pagar IPVA, pagar IP alguma coisa, o IPPP, os IPs da vida aí, e a discussão agora do imposto de renda. Vai ter pagamento de imposto de renda, vai ter pagamento de imposto de renda. É uma confusões que nos ajuda a entender o seguinte: toda a alíquota do imposto de renda é decidida um ano antes, 2 anos antes, e quem decide isso não é só o presidente. Mas saiu uma discussão que eu não quero entrar, lembrando que vivemos um janeiro assim meio interessante, né? O primeiro dia foi a posse da presidência da República, da nova presidência, com a nomeação de ministro, etc e tal, e também o fim do sigilo de 100 anos de algumas coisas do presidente antigo, e ainda o ex-presidente, né, é verdade. E aí a gente lembra também que no dia 8 houve aquela invasão lá em Brasília, quebra-quebra, e aí tem aí as notícias falsas que circulam em nossas redes sociais, sobretudo. Recebo muitas, inclusive muitas, de pessoas que são de comunidade, pessoas que são de igreja. Isso que nos deixa mais indignado ainda. Uma das notícias fakes que a gente viu foi uma lista dos infiltrados. Essa parte foi engraçada. Depois pesquisa aí, se eu achar, eu coloco para vocês depois. É uma lista dos infiltrados no movimento dia 8. E entre eles está um camarada que depois veio dar entrevista, dizer que ele não era afiliado a um partido de esquerda, muito brabo, revoltado, falando. E aí eu resumi na história, né? Dia 8 foi um dia assim atípico para nós. E nós estamos vivendo nessa temática aí de tentar sobreviver nesse Brasil de 2023 com essas fake news, sem contar, né, as notícias velhas, né? Outro dia eu peguei lá a notícia de uma pílula, de um remédio que está emagrecendo, e outro dia eu recebi aí no meu message uma mensagem de uma pessoa falando que me viu numa foto ou num vídeo assim, não muito legal, não muito bom de se dizer por aqui, e aí mandou para mim um link, né? Ainda bem que eu não abri, porque era vírus. É isso aí. Tem um vídeo seu aqui circulando, presta atenção, é você mesmo. Eu nem abro porque eu sei que não tem como ser eu mesmo. E aí também temos aí a situação dos indígenas na Amazônia, lembrando claramente que a cultura indígena, os indígenas que sofreram, né, a invasão brasileira em 2023, eles estão sendo novamente aí colocados em evidência. Os indígenas que foram abandonados durante pelo menos 4 anos de governo, nomeando para os órgãos que cuidam da cultura indígena, para os órgãos indigenistas, nomearam aí pessoas que não tinham nada a ver, preocupados mais em obter ouro, autorizar, vamos dizer assim, garimpo ilegal nas terras indígenas. Bom, aí isso é uma verdade que nós não podemos nunca omitir do nosso livro de história, dos nossos likes, dos nossos sites de estudo, das nossas culturas em si, falando claramente da situação do nosso povo, dos povos indígenas no Brasil. E ainda olhando ainda para as denúncias, né? As denúncias estão acontecendo e nós temos que olhar bem e sem esquecer que nós devemos ter sempre em nossa vida o julgar, o agir e o ver. Ver, julgar e agir, sempre à luz daquilo que nós acreditamos. Não dá para nós, porque elegemos o presidente, nós acreditamos naquele projeto, ficarmos vendidos ou vender nossa consciência. Não, tá tudo maravilhoso. Não tá, vamos ser bolsonaristas não, pelo amor de Deus. Vamos ter consciência que quem nós somos pessoas que têm cérebro, que pensa. Porque a gente vê claramente aí que tudo que o cara faz, eles aprovam, bate palma. Não vamos fazer isso. Não aceitamos, nós não temos aí um pseudo-messias como presidente da República. Temos um homem humano, falho, como todos nós somos em nossas realidades.
Bom, e aí, resumo de janeiro é um resumo que eu sempre quero deixar para vocês. É, ainda há uma esperança e devemos ter essa esperança e cativar essa esperança. Essa é a verdade. Durante 4 anos, nós vivemos aí um momento de desespero até mesmo, com os deboches, com as piadas, com a gritaria com os agentes, né, da imprensa. Resumindo a história. Então vamos nós aí sempre, mas sem perder a vigilância, sem perder o carisma e a confiança, mas sempre atento e alerta para poder agir como verdadeiro profeta de Deus. Não alguém manipulado ou descerebrado, que tudo que fizer vamos aprovar e acabou. Mas aí, deixando esse assunto de lado, lembrando a todos e a todas, para você deixar seu like aí, o seu comentário, se concorda com a minha opinião. Se não concorda, também coloque no comentário. Se você não concorda comigo, dá o dislike. Liberdade, democracia sempre. Como diz lá o MR, o Maurício Ricardo, ainda temos muito que lutar pela democracia nesse país chamado Brasil. Na liturgia desse domingo, você que está aí do outro lado, sabendo que essa nossa vibe de trazer para vocês sempre a liturgia dominical, sempre trazer para vocês aí a reflexão, sempre no sentido de ajudar você a refletir. Então, minha opinião, a minha reflexão aqui, ela não tem caráter dogmático, ela não é verdade absoluta. Lembrando sempre que essa minha fala aqui é apenas um momento para você ter uma ponte, para você que é ministro, catequista, você que é padre, você que é bispo, é pastor, você que tem uma liderança na comunidade, que exerce aí e assiste o nosso canal, é para você ter uma base de uma opinião diferente da sua, talvez. E também para você dizer, olha, isso eu concordo, isso eu discordo. E a nossa análise do texto, hora nenhuma a gente quer dizer para vocês que é a única análise válida. Tem outros pontos de vista. Tem outras análises maravilhosas que devem ser ouvidas, lidas e devem ser até divulgadas. A minha aqui, a minha pessoal, o nosso canal, ele não tem nenhuma pretensão de falar em nome de nenhum grupo religioso, de nenhum organismo político ou partidário. Somos nós aqui, 12 anos de youtuber, 12 anos com vocês aí fazendo uma série de trabalhos e agora um pouco mais, até mesmo porque a gente está no corre-corre da vida. Hoje, domingo, tô de plantão, vou trabalhar daqui a pouco, tô eu lá na minha missão diária de 12 por 36, e domingo, dia de na missa, eu estou de plantão lá no meu trabalho. Lembrando a todos que a liturgia desse domingo, proposto pela Igreja Católica, já que eu sou católico ainda, como diz o povo, é o quarto domingo do tempo comum, que continua a temática do domingo passado, que é o anúncio do reino de Deus, o anúncio do reino. Jesus, semana passada, terminou o evangelho falando que o eis que o reino de Deus chegou. E as leituras desse domingo são as seguintes: Sofonias, capítulo 2, versículo 3, depois capítulo 3, versículo 12 ao 13. O salmo é o salmo 145, entre parênteses, 146, com um refrão de resposta: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. E o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Como já foi falado aqui, eu já apaguei esse texto de Mateus várias vezes para meditar, para refletir, para analisar. E sempre eu tento trazer sempre um ponto para a gente poder não perder a graça, não é isso? Por exemplo, nós fizemos essa reflexão no domingo dedicado a todos os santos. E vale a pena citar aí o Evangelho de Todos os Santos, que é o mesmo texto de hoje, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. E se quiser dar uma olhada lá no blog, lembrando o nosso blog denonato.blogspot.com, acessa lá ou coloca aí na internet Professor Denonato, você vai encontrar. Eu sou professor, parece não, mas eu sou, né? Em Lucas capítulo 6, versículo 20 ao 26, assim, um texto paralelo, né? O evangelho, nós temos dois tipos de evangelho: o evangelho sinótico e o evangelho de João. É o evangelho sapiencial, que alguns falam isso, né? Então nós temos aí o evangelho. E ser seguidor de Jesus envolve, sobretudo, andar na contramão do mundo, ou seja, é você andar na contramão da realidade. O mundo apresenta o ideal do acúmulo, do patrimônio, da riqueza, do poder. A busca da posição social, a busca do like, né? Dê um like aí no meu vídeo! Aí você vê aí um vídeo com
desculpe com algumas coisas que não vale nem a pena 30 mil likes, 30 mil visualizações. Nosso aqui são até 2, 10, 20, já é muito. Né? Mas você aí do WhatsApp que nos curte aí, que recebe a mensagem, compartilhe esse vídeo, por favor, ajuda a gente a divulgar esse nosso projeto. E a preocupação de muitos é em obter os primeiros lugares, até mesmo na comunidade. A gente lembra lá o texto de Mateus 6,33, quando manda primeiro buscar o reino dos céus. Ser seguidor de Jesus é ser sempre aquele camarada chamado de mané. Essa semana eu contei lá no nosso WhatsApp, também no Facebook, eu coloquei lá, Facebook, @denonato1, eu coloquei lá um texto, a história de uma pessoa que eu conheci quando jovem, e aí ele trouxe para mim maconha, cocaína, e disse, olha, experimenta, vai ser legal, e eu recusei. E depois de muitos anos encontrei com ele na faculdade, né, perto da faculdade, e ele agora era pastor evangélico, e me ofereceu a chance de ser cristão evangélico, eu já era católico. Eu disse para ele que não merecia, que não queria, que não podia, que eu era católico, etc e tal. Aí ele falou, não, você agora tá perdido. Aí eu lembrei, pô, quando ele me ofereceu maconha, eu era o otário, o mané. Agora eu sou o perdido. Bom, paciência. Mas mantenho aí a nossa reflexão nesse sentido. Então a preocupação, às vezes, também de agradar um grupo, de agradar alguém, nos faz, às vezes, navegar e entrar por caminhos nada cristãos. A pobreza do evangelho citado hoje, a pobreza desse evangelho, é uma pobreza de fato. É uma pobreza ser pobre, miserável, sem dinheiro. Aí lembra aí da matéria do Fantástico, Globo para Nós Depois, que falou aí das pessoas, são 133 milhões de brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar. Preste atenção você aí que não concorda comigo. Insegurança alimentar são as pessoas que têm o que comer só uma vez ao dia, muitas das vezes, quando tem. Se almoça, não janta. Se janta, não almoça. E aí você vê claramente que quando fala em pobreza, até hoje, para muitos é sinal de maldição. A palavra que fala de pobreza aparece nos evangelhos 5 vezes. Né? No evangelho. Na Bíblia, aparece 133 vezes. Eu contei, não contei, eu usei lá um esquemazinho de um site para poder fazer a pesquisa. Se tiver errado, depois me pede o site que eu vou dizer qual é. Se você quiser contar lá quantas vezes tem. No Evangelho eu contei. No Evangelho deu para contar. Né? Deu para a gente poder fazer uma análise e ver se é isso mesmo. No Evangelho aparece lá em Lucas capítulo 1, capítulo 1, versículo 48, quando Maria canta o Magnífica e diz... porque olhou para a sua pobre serva, e por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Depois lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, hoje, né? Jesus fala, bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. E Marcos capítulo 12, versículo 42 e 43, aparece 2 vezes, chegando uma pobre viúva. Em verdade vos digo, esta pobre viúva, ou seja, a palavra pobre entra aí nesse contexto. Em Lucas capítulo 21, versículo 3, ele aparece, em verdade vos digo, essa pobre viúva, ou seja, novamente, a história da pobre viúva. E lá em Marcos capítulo 14, versículo 7, o pobre sempre tereis entre vós. Ou seja, a gente quando fala em pobre, no contexto bíblico, o evangelho anunciado por Jesus, muitas vezes entra em conflito com o modelo de igreja de alguns líderes religiosos nos dias de hoje, que estão preocupados em manter uma estrutura de poder financeiro, ou seja, preocupam muito em quanto vai ser a oferta, sendo o oposto do evangelho de hoje. Tentam mascarar o texto com termos pobre de espírito, que já no Antigo Testamento o termo pobre é ebion, que significa necessitado, ou seja, um indivíduo que foi maltratado economicamente ou está sofrendo alguma crise, algum problema social. Ou seja, um brasileiro chamado Antônio, José, Pedro, Manuel, brasileira, Maria, pobre, e ganha o adjetivo de aflito, angustiado e também desamparado. Uma das causas da pobreza real no Antigo Testamento era o modelo que eles tinham, que o chefe da casa ele tinha a missão de ser o provedor. E quando esse chefe da casa morria, automaticamente os pobres, a família ficava sem o provedor.
Isso que representava para eles, para a religião de alguns, para a fé de alguns, que aquela família estava amaldiçoada por Deus, porque Deus permitiu a morte daquele chefe de família. E Jesus vem romper com essa história. Jesus não quer saber dessa história. Essa lógica, se referindo que os pobres são bem-aventurados, no sentido de feliz, de alegre, afortunado, e aí você vê claramente a palavra bem-aventurados, que em grego que é makarios, ou makarios, né? Aí a pronúncia, desculpe, não me condene, né? Que quer dizer isso, é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa afortunada, e em grego makarios, ainda é a lógica que Jesus tenta romper. Na lógica da relação do mundo, a reação espontânea de Jesus, logo após ter escolhido os apóstolos, lá no capítulo 4 de semana passada, novamente traz uma resposta que não agrada muito aquele contexto naquele tempo. O texto, quando ele fala da promoção da paz. Sendo sinal aqui da lógica de alguém que começou o conflito, pois ele fala, olha, não dá. Não dá para nós cristãos, aí eu falo claramente para nós cristãos, sermos a favor da arma na mão de todo mundo. Temos que ser agentes da paz. E a primeira coisa que você agente da paz é você defender a paz como um bem necessário. Não dá para a gente concordar que, não, que agora vamos ter arma para todo mundo, para defender do quê? Se tivermos um serviço de segurança que nos ajuda, que é eficiente, não precisaremos de arma na mão de ninguém. As bem-aventuranças é um mapa que nos ajuda a caminhar na realidade desse mundo. E aqui eu vou citar o Papa Francisco em uma das suas catequeses, lá no ano de 2020, quando ele faz uma citação logo no início, que ele deixa bem claro como que deve ser o contexto do povo. Aí eu vou pegar o texto, porque é melhor para evitar que eu deturpe a fala do Papa, né? Mas o que significa sede de justiça no Evangelho? Certamente, não estamos a falar daqueles que querem vingança. Pelo contrário, na bem-aventurança precedente, falamos de mansidão. Ou seja, a bem-aventurança fala primeiro da mansidão, depois vai falar da sede de justiça. Certamente, as injustiças ferem a humanidade. A sociedade humana tem a necessidade urgente da equidade, da verdadeira justiça social. Recordemos que o mal sofrido pelas mulheres e pelos homens do mundo chega ao coração de Deus Pai, que pai não sofreria por a dor dos seus filhos. Uma pergunta do Papa Francisco. Qual o pai que não sofre pela dor dos seus filhos? Aí eu continuo aqui na minha reflexão particular, e aqui vale a pena recordar que há 3 tipos de justiça. Primeiro, a justiça de Deus, a justiça divina. Segundo, sendo a verdadeira justiça, que muitas das vezes não compreendemos. Ou seja, a justiça divina é a verdadeira justiça que nós não compreendemos. Depois, a justiça humana, os tribunais, o Ministério da Justiça está aí para quê? O Flávio Dino, né? Seguindo algumas normas e códigos, partindo do princípio das provas e julgamento, e aí vai ter uma justiça. Muitas das vezes, no Brasil, temos uma população carcerária enorme por causa de uma justiça falha. E aí tem a justiça pessoal, que é o princípio da vingança, da reação, de garantir sua opinião. E das vezes nós queremos ganhar no grito. É a justiça que nós, às vezes, achamos que é a certa. O texto de hoje, de forma indireta, é a continuação do chamado semana passada. A gente sabe disso lá em Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 23, onde Jesus anuncia o reino. E no texto de hoje, ele coloca as condições para fazer parte do reino. As 3 primeiras bem-aventuranças contemplam os ditos amaldiçoados, ou seja, você pega lá o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3 ao 5, é um momento que Jesus contempla os amaldiçoados no contexto. Depois, ele fala lá nas outras bem-aventuranças, ele traz para nós a segunda parte, fala do convívio social. As bem-aventuranças também é um mapa para o convívio social. Por isso ele fala dos mansos, dos pacíficos, da justiça. E cita a bem-aventurança, ele abre bem o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é a abertura da missão de Jesus. Ele começa lá, Terra de Neftali, daí Nabolão,
lá em Mateus capítulo 4, versículo 12, 23, mas aí hoje ele traz para nós esse contexto. E segundo Mateus, esse capítulo 5, 6, 7, é a base para a doutrina dos cristãos. E temos aí várias adaptações do referido texto. E voltamos novamente lá, na catequese do Papa Francisco, lá de 2020, quando ele fala que por esta razão a igreja é enviada a proclamar a todos a palavra de Deus, imbuída do Espírito Santo, pois o Evangelho de Jesus Cristo é a maior justiça que pode ser oferecida ao coração da humanidade, que tem uma necessidade vital dele mesmo, sem se aperceber. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2017, a graça do Espírito Santo confere-nos a justiça de Deus, unindo-nos pela fé e pelo batismo, a paixão, a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo faz-nos participar da sua vida. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você, lembrando a todos que o nosso projeto, nesse nosso canal, reduziu um pouco o nosso tempo de fala aqui, até porque houve algumas solicitações. Nosso vídeo fica até com 25 minutos, mas a intenção nossa é que se reduza. Semana passada fizemos, hoje é semi ao vivo, fizemos ao vivo, e sendo ao vivo, a gente conseguiu, semana passada, ultrapassar 25 minutos. E aí termina o texto de hoje, nossa reflexão, com a seguinte frase: que Deus nos ajude a viver o mês de fevereiro, que chega com o carnaval. O carnaval, ao contrário de que muitos pensam que é maldição, o carnaval é uma graça que tem que ser bem vivida. A gente usa para fazer retiro. Quem quer pular carnaval, que pule carnaval. E também eu vou trabalhar os 3 dias. Vou trabalhar, não tem jeito, estou escalado 3 dias. E a abertura da campanha da fraternidade na quarta-feira de cinza, que esse ano, bem em comunhão com o sofrimento dos nossos irmãos indígenas, dos 133 milhões de brasileiros, tem o tema Fraternidade e Fome. E o lema, dar-lhes vós mesmos de comer. Lá de Mateus capítulo 14, versículo 16. E não deixemos de participar do trabalho nas nossas comunidades. Não esquecemos da bem-aventurança, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Peço a você novamente que deixe o seu like, seu comentário aí, é muito importante. Se inscreva no canal. Se você concorda comigo, dê um like. Se não concorda, dê o dislike, também é válido. O que vale aqui é participar. Democracia sempre, e vamos continuar sempre nessa pegada, olhando sempre para a realidade. Aqui o que eu aprendi na catequese: numa mão, a Bíblia, numa mão. Na outra mão, a mídia, a televisão, o jornal. Cristão não pode ser, como diz lá, dizia o professor José Ribola, não pode ser uma lesma paralítica, não pode ser uma lesma paralítica e vesga, ou zaroia, como quiser, que fica lá esperando Deus vir para resolver alguns problemas. Tem coisa que somos nós que devemos resolver. E aí, olhando bem-aventurança, olhando bem, ser pobre de espírito, ser pobre de fato ou ser pobre. Deus sempre questionou a riqueza injusta. Deus sempre questiona a forma que nós estamos vivendo como sociedade. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pela sua presença, pelo seu comentário, se você comentou, pelo seu like, pelo seu dislike, e peço a Deus que nos abençoe e nos ajude. Bom dia, feliz domingo. Vou trabalhar agora. Eu sou Daniel Nonato. Do povo vai ser tão bonito se ouvir a canção de novo. Fora das linhas, certeza de vida. Do povo